vocês que estão aqui agora presencialmente e as irmãs que nos acompanham pela internet. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, que é o nosso Criador, a Jesus, nosso querido Mestre, e aos espíritos trabalhadores desta casa. Agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, buscando entender melhor essa disciplina de amor e de caridade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. E livra-nos de todos os males. Que assim seja. Hoje vamos receber um carinho e gratidão do senhor Walter Ney Reis, que é trabalhador do Centro Espírita, Consolador Prometido, da cidade de Içara, que nos brindará hoje com a sua palestra. Antes de ele comparecer aqui, nós queremos agradecer, né, porque o seu Walter Ney, ele é filho da dona Chiquinha, nossa querida Chiquinha, foi a primeira palestrante nesse centro, que iniciou, né, que inaugurou as palestras aqui nesse centro, há 18 anos atrás, exatamente no dia 18 de abril, não lembro o ano, 18 anos atrás, 2007, em 2007. Então, é muito orgulho para nós tê-los em nossa casa novamente. Obrigado. Fique à vontade. Seja bem-vindo. Obrigado. O feijão é... Deu? Tá fechado? Boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui. Eu adoro vir aqui. Boa noite a vocês que estão em casa, uma satisfação tê-los aqui, mas o público presencial acaba sempre tendo algumas preferências. Então, de vez em quando eu vou sumir da sua presença, mas esse microfone aqui é direto no som do... Então, vocês estão ouvindo bem. E vocês aqui também estão ouvindo bem, né? É muito difícil ficar aqui atrás. Impraticável. A ideia hoje era nós fazermos uma reflexão sobre o céu e o inferno, que faz 160 anos em agosto. Foi lançado a primeira edição em agosto de 1865. Mas até agosto, provavelmente alguém com muito mais competência vai falar sobre o céu e o inferno, o livro. Porque a minha reflexão hoje aqui com vocês é para falar aquilo que é o substrato não apenas de o céu e o inferno, mas de toda a doutrina que nós abraçamos. E eu vou mais longe. É o substrato não apenas da doutrina espírita, mas de toda a nossa relação com o Cristo, que é a fonte de todas as doutrinas cristãs. E eu vou mais longe. A fé, na verdade, é o substrato que justifica a nossa própria consciência de existência. Dado que, sem fé, muitos de nós, muitos mesmo, fazem a opção de largar tudo, abandonar tudo. Por isso, a ideia é fazer uma reflexão sobre a fé. Para isso, me permitam aqui, dá licença aí, galera. Deixa eu só fazer um pré-requisito necessário, que é o seguinte. Normalmente, nós associamos fé a que bom. Parou de funcionar?
Nós associamos fé à esperança, certo? A maioria de nós associa fé à esperança. Contudo, fé não tem nada a ver com esperança. A bem da verdade, era bom se estivesse aqui para vocês gravar bem isso. A bem da verdade, esperança até faz mal. Será que eu vim no lugar certo? A esperança é quando nós... Desculpa aí, eu vou ficar tímido. A esperança é quando nós fazemos um contrato com o futuro, certo? Na esperança, o nome já disse, você contrata com o futuro. Você contrata, e mais que um mero contrato com o futuro, na esperança você contrata um resultado com o futuro. Você trabalha por algo que você espera que o futuro te dê de retorno. A questão da esperança não está associada ao que você sofre no presente, mas você alcançar a sua proposta futura. Esse é o elemento central que nutre a esperança. Por isso é muito comum nós perdermos a esperança, ficarmos sem esperança, porque também é muito comum o futuro não nos entregar aquilo que nós esperamos. Então, a esperança acaba tendo um efeito colateral que é justamente a desesperança. E a fé? A fé é uma entrega completa do futuro. Na fé, você não faz nenhum tipo de acordo com o futuro. Na fé, você tem consciência da absoluta impossibilidade de controle sobre o futuro. Por isso, você entrega o futuro completamente. E isso faz toda a diferença na nossa vida, na forma como, inclusive, nós vemos a vida. Porque enquanto, mesmo uma pessoa sem esperança, ou uma pessoa esperançosa, enquanto esses dois núcleos, esses dois modelos de vida, eles estão trabalhando constantemente, ainda que de formas diferentes, sobre uma perspectiva de busca de controle do incontrolável, a fé não. A fé te liberta completamente desse peso absurdo que o futuro impõe sobre nós. Ou a ideia do futuro impõe sobre nós. E é por isso que eu faço esse preâmbulo, para que a gente faça essa distinção. Quando nós falamos de fé, nós não estamos falando aqui de esperança. Dito isso, tem alguns tipos de fé que me incomodam muito, muito. Eu não sei vocês, mas a fé da mulher hemorroíça me incomoda muito. E por que a fé da mulher hemorroíça me incomoda? Todo mundo aqui sabe da passagem da mulher hemorroíça. Ela estava há 12 anos com sangramento, já tinha tentado todas as alternativas e não encontrando solução para o seu drama, ela diz, quando ela sabe que o Cristo está passando ali pela região, ela diz, eu sei, olha a expressão dela, eu sei que se tocar as vestes dele, ficarei curada. E ela vai e toca as vestes do Cristo e fica curada. Me incomoda. Aí você diz assim, mas isso é uma espécie de contrato. Não. Porque ela atua exclusivamente no presente. Eu sei, agora. Essa é a diferença da fé para tudo o mais. Eu sei. E é isso que me incomoda. Me incomoda a fé do centurião. Ele envia os servos, segundo Lucas, ele envia os servos. Se quiser, se é desse aqui, pode desligar. É esse aqui? Não? Ele envia os servos na narrativa de Lucas, na narrativa de Mateus. Ele próprio vai até o Cristo. Aliás, deixa eu voltar aqui para a mulher hemorroíça, porque tem uma questão que eu não disse. Como eu disse, a mulher hemorroíça já tinha feito todas as tentativas. Ela foi aos médicos e pagou e gastou e não obteve resultado.
Ela foi aos ledores de sorte e deu mais um restinho que ela tinha e não obteve resultado. Ela foi aos ledores de preces, os fariseus, e ela entregou o resultado da casa dela. Então ela ficou sem nada, absolutamente nada. É essa mulher que vai ter com o Cristo. É nesse contexto que ela vai ter com o Cristo. Não é alguém que está ali e está tudo bem na vida dela e ela está com um pequeno problema, ela diz, eu vou me debruçar aqui sobre a ideia do Cristo e vou tentar resolver um problema. Não, ela já tinha perdido tudo, não existia mais nada para ela na relação dela com o mundo. Essa é a figura da mulher hemorroísta. No centurião, ele que tem um servo que ele ama, ele chama seus servos e diz, vão lá e falem para ele curar meu servo. Porque eu sei. Esse eu sei é que me incomoda. Não incomoda vocês? Não? Não incomoda vocês uma pessoa com fé assim? A mim incomoda. Porque eu não tenho fé. Me incomoda muito. Me incomoda a fé que a minha mãe tinha. Minha mãe tinha uma fé inabalável. Minha mãe usava uma expressão que nunca gastava na boca dela. Ela dizia assim, tão certo quanto existe Deus. Eu assim, mãe, tipo assim, a mãe não pode dizer isso, tão certo quanto existe Deus, porque não tem nenhuma evidência de Deus. Então a mãe está usando como referência uma coisa que não tem evidência. Ela diz, pratique. Pratique. Me incomodava. Como me incomoda mais ainda do que todos esses, tem vários. Tem o Bartimeu. Comandante, me cura, me cura. O que tu queres? Eu quero ser curado. Então fica curado. Tem vários exemplos. Mas me incomodam algumas fés específicas, como a do Bartimeu, como a da mulher hemorroísta, como a do centurião, como da minha mãe, como de Jó. Cara, Jó é impensável aquilo. Parece uma mitologia. Ele perde absolutamente tudo. Ele sai do ápice da vida estável e sob controle e com todos os padrões de felicidade plena e riqueza plena. Ele era um homem materialmente muito rico. Ele era um homem que ele era... qual é a expressão adequada? Ele era um homem que ele era reverenciado pela comunidade, pela sua posição social, socialmente reverenciado. Ele era um homem que tinha a maior riqueza de todas, na época, né, e até hoje. Ele tinha muitos filhos, e de repente ele perde tudo. Ele fica com um carro de teia, cheio de ferida, semi-nu, num canto do deserto. Ele vira isso. E a mulher dele olha para ele e diz, amaldiçoa esse teu Deus que fez tudo isso contigo. E ele olha para ela e diz, mulher, tu não sabes o que falas. Isso não incomoda? Porque assim, eu sei que aqui está cheio de gente santa, então vocês fariam isso. Mas eu fazer isso, chance zero. E para fechar, o grupo que me incomoda... né? A gente tem que aproveitar, né? Eu estou botando aqui, tá? Eu vou deixar. Tem esse cara aqui, ó. Esquece essas canetas, esquece tudo, eu vou falar. Abrão. Abrão me incomoda mais do que todo mundo. Abrão era um caldeu. Não existia nem conceito de Deus. Não existia esse conceito que nós temos arraigado. Não existia nada disso. Ele vivia na Caldeia, em Ur. Não existia judaísmo, não existia judeu, não existia nada. Adão é um exemplo clássico de esquizofrenia. Se fosse hoje, ele seria classificado como esquizofrênico. Abraão está lá, vivendo num lugar, e de repente ele ouve uma voz dizendo para ele, sai daqui e vai para uma terra que eu vou te dar, onde tu terás muitos filhos. E ele vai. E nós não estamos falando tipo Moisés, que já tinha 1.800 anos de cultura judaica no coração, na mente de Moisés. Já existia 1.800 anos de cultura judaica.
Para ele, eu falei com meu Deus apareceu numa sarça incandescente, mas ele já tinha uma noção de Deus. Nós não estamos falando do Cristo, que já tinha 3.000 anos, 4.000 anos de cultura judaica, na cultura dele. Nós não estamos falando de nós aqui, que já temos 6.000 anos de ideia de monoteísmo, de Deus e tudo mais. Nós estamos falando de um cara que isso não existia. Imagina uma coisa que ninguém nunca ouviu falar e aparece na tua cabeça dizendo assim, sai daqui e vai para lá. Tu vai? Ou tu vai te tratar? Não incomoda? E pior, ainda teve mais. Porque essa mesma voz aparece na mente dele e diz assim, eu preciso de uma prova, então eu quero que tu vá lá, pegue teu filho, aquele filho, um menino lindo, que era a coisa que ele mais queria, bota sobre uma pedra e sacrifica-o em meu nome. E ele ergue a adaga. Ele chega até o limite de erguer a adaga. E aí Deus, não, para, é brincadeira. Por que isso me incomoda? Como eu disse para vocês, incomoda a mim porque eu não tenho fé. A minha fé é incipiente. A minha fé é tipo assim, um tempo atrás, um dos meus filhos teve um problema com uma bactéria e aí ele foi hospitalizado e a gente já fica apavorado. Meu Deus! E incomoda, não sei a vocês, por uma razão muito simples. Eu ia botar aqui, mas não vou botar. Que é o seguinte, existem 2 tipos de pessoas. Uma aqui, imaginem aqui, um tipo de pessoa aqui e um tipo de pessoa aqui. Aqui são as pessoas que têm fé. E aqui as pessoas que não têm fé. Certo? Os estudos apontam, todos, vários, inúmeros estudos apontam, que as pessoas que têm fé são pessoas que têm mais qualidade de vida. Literalmente, elas têm mais qualidade de vida. Vejam, não significa que são pessoas que não têm problemas na vida, não significa que sejam pessoas que não têm dores, que não têm dificuldades materiais e tudo mais, mas elas têm uma coisa que nós almejamos de todas as nossas forças, elas têm paz de espírito, elas têm uma estabilidade interior, e isso gera nelas resultados exteriores. Elas são mais calmas, elas são mais pacíficas, elas têm menos problemas de velhice, artrite, Alzheimer, Parkinson. Elas se recuperam melhor nas doenças, elas se recuperam melhor em cirurgias, tá? Toneladas de estudos apontam que pessoas com fé se relacionam melhor, se recuperam melhor. Então, ter fé é ter qualidade de vida. E o mais importante de tudo isso, é o seguinte, uma distinção, certo? Tem fé, não tem fé. As pessoas que não têm fé, elas têm uma profunda, não apenas necessidade. Esse é o grupo que não tem fé. Profunda necessidade de controle. Faz sentido? Sim. Quanto menor o teu índice de fé, maior a tua necessidade de controle. E qual é o efeito colateral do controle? Angústia, ansiedade, depressão. Esse é o efeito colateral da tentativa de controle, porque você está tentando controlar o Amazonas, ao invés de navegar no Amazonas. E as pessoas que têm fé, é só o controlezinho necessário para, tipo assim, comer, ir ali, cuidar das coisas básicas da vida. Então, quando você identifica a fé como um elemento que dispensa da tua consciência, da tua necessidade de vida, o controle,
tu identifica na fé algo que atende às tuas necessidades, e aí vai num ponto central. Não só atende às tuas necessidades de uma vida com qualidade, mas atende às tuas necessidades da tua relação com a tua causa encausada, com a tua fonte criadora, com o teu Deus. Porque a relação com o teu Deus, ela se torna real, concreta, em todos os sentidos, na medida em que tu desenvolve a tua fé. Daí que quando a gente faz a abertura e diz assim, bom, meus irmãos e irmãs, muito bom estarmos aqui, vamos fazer uma prece. Quer dizer, você realmente, na hora em que você diz assim, seja aqui na casa espírita, seja na sua casa, seja quando você está fazendo o evangelho, você realmente sente que você está construindo uma conexão ou é formal? Ou você só fala, não vocês aqui, só fala da boca para fora? Não, né? É claro, sorte. Vamos de muita sorte. Eu fui falar isso num outro dia aí e deu um problemão. Deu um problemão. Uma mulher levantou o braço. Eu tenho fé. Está calma, a senhora pode ter fé, não tem problema. A senhora não precisa se desesperar porque eu estou pondo em dúvida a sua fé. Aliás, a fé, diz o senhor Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé ela tem a habilidade de nos tornar calmos perante todas as circunstâncias da vida. Porque a fé te permite te adaptar às circunstâncias da vida. Daí que ela te torna calma. Ele diz isso com todas as letras. E no item 7 desse mesmo Evangelho, capítulo 19, que eu recomendo que vocês cheguem em casa, peguem isso. E debrucem-se sobre isso. Não no sentido de dizer, vou dar uma lida bem rápida nesse capítulo, antes de começar o jogo, antes de, sei lá. Mas assim, te debruça sobre isso. Porque isso é a diferença entre a vida que tu está buscando e a vida. Só pro forma que a maioria está vivendo. É quando você realmente mergulha em algo e você diz assim, cara, eu tenho que entender se realmente eu tenho... Não tem problema não ter fé, gente. Talvez eu tenha esquecido de dizer isso. Não tem problema não ter fé. Não tem problema ter pouca fé, ter uma fé mínima, incipiente, que é o caso da esmagadora maioria das pessoas. Não tem problema, não é disso que se está falando. Até porque também nesse mesmo capítulo 19, no item 7, o senhor Allan Kardec diz, não é a fé que deve procurar você. É você que tem que procurar a fé. Porque ela não é uma saboneteira. Ela não é um mercadinho que você vai lá e compra fé conforme a sua necessidade do momento. Ela é uma relação. E essa relação, ela brota de algo que você faz como tudo na sua vida. Ou seja, você faz como exercício. E aí vem o exemplo que eu quero dar para vocês, que gerou uma celeuma. E eu tenho certeza que não vai gerar celeuma aqui. Mas eu até fico feliz. Depois eu vou dizer para vocês por que eu fico feliz. Porque eu estava dando esse exemplo. Como a fé é um exercício, você tem que aproveitar as oportunidades. A vida é cheia de oportunidades. Gente, a vida é uma infinidade de oportunidades para viver. Mas a maioria das situações que ocorrem na nossa vida, nós estamos fechados a elas como experiência de aprendizado, porque a gente acha que a maioria das coisas que estão acontecendo na tua vida não são relevantes. Aí é que está o link da coisa. E tudo é relevante. Não que tu tenha que estar assim, tipo, trocado, com o olho esgazeado. Mas com a calma necessária para você estar vivendo a experiência, tudo é relevante. E eu te dou um exemplo. Veja, batem na tua porta. Você abre. E alguém que você não conhece diz assim, você é o pai ou a mãe do fulano ou da fulana? Sim, sou eu. Na hora que você vê uma pessoa estranha perguntando se você é pai do teu filho ou mãe o teu coração já começa a acelerar. Não é assim? Aí você, sim, sou eu. Pai, eu infelizmente queria lhe dar uma notícia desagradável. Ocorreu um acidente na BR-101 e o teu filho faleceu. Ah, que momento bom para eu exercitar minha fé. Tu acredita mesmo que vai ser assim? Vai ser difícil. Pouco provável. Tu vai te arrebentar. Tu vai cair num buraco. Sabe aqueles buracos de argila molhada que você tenta se grudar e só escorrega mais fundo? É isso que acontece.
Não pensa que a fé é um recurso que você vai usar num momento de extrema dor, num momento de extrema escuridão. E isso Cristo nos deu inúmeros exercícios. Por isso vale a pena você fazer pequenos exercícios. Veja as situações que acontecem todo dia de coisas que você gosta, que você quer, mas se faltar na tua vida, não vai te matar. Então, conscientemente, trabalhe aquilo, entrega aquilo. Sabe quando você quer um emprego desesperadamente? Faça o que te cabe, faça bem feito. Vá lá, faça uma boa entrevista, se vista adequadamente, tenha intenção de obter o resultado, tenha essa intenção. Não é disso que se está falando. Mas tenha aquele exercício mínimo de dizer o seguinte: bom, fiz o que me cabia e ponto, deu. Se não vier, tá tudo certo, mas introjete isso em você, como um exercício de vida. Essas são as pequenas entregas que vão nos treinando para as grandes entregas que acontecem na vida de todo mundo. E foi aí que eu disse e dei um exemplo. E eu dou esse exemplo para vocês. Eu digo, cara, se tu tens um cachorrinho e tu gosta dele, tá tudo certo, mas ele é um bicho, ele é um animal. E aí a mulher já começou a se revirar na cadeira. Ela disse, não, peraí, como assim um animal? Eu digo, sim, é um animal. E a gente tem que ignorar a evolução para não entender a distinção entre um humano e um animal. Você pode amar o seu cachorrinho, o seu gatinho, mas ninguém ama mosquito, né? Que é bicho também. Você pode amar o seu cachorrinho, mas não perca a referência de que ele não se equipara ao ser humano. Não faz sentido aquilo que a gente costuma ouvir por aí. Ah, é por isso que eu me relaciono com os animais, porque eles não traem. Eles não traem porque eles não têm consciência. A hora que tiver, vão trair como nós. Eles são anteriores no processo evolutivo. Aí, pronto. Aí, a mulher ficou possessa. Como? Não é possível, porque eu li num livro espírita. Já vou falar isso aqui para você também, para você em casa. De repente você tem o livro. Eu li num livro espírita que os animais são anjos na Terra. Sério? Sim. E mais que isso, tem animais que são superiores a nós. A senhora leu isso. Onde? Num livro espírita eu vou trazer para o senhor. Não precisa, rasga. Nossa Senhora do Céu. Daí a mulher, como assim rasga? Porque eu ouvi um palestrante no YouTube que diz que tem um planeta que é governado por cachorros. Tá bom. Tá bom. E a senhora, e era um centro também que estava de aniversário. Daí eles iam distribuir um monte de cupcake. E a mulher ficou brava e foi embora. Daí eu, assim, para a moça que cuidava ali, eu assim, eu posso ficar com o cupcake dela? Daí eu levei 2 cupcakes embora. Levei o meu e o dela. Ai, que pecado, feijão. Eu sei que tu gosta que termina às 7h30, eu vou terminar. E a gente fala em tom de brincadeira, mas quanto de coisa que não é refletida na história de nós. Sabe, é desmerecer a tua própria inteligência. Você dizer, eu li num livro, eu vi no YouTube. É desmerecer a tua capacidade de refletir, de se debruçar e concluir por você, porque é você que tem que conduzir esse barquinho, que é a sua existência, nesse rio caudaloso, nesse Nilo, nesse Amazonas, que é a vida. É só com você. Por isso que o lance da fé é fundamental, para que você esvazie a sua mente do futuro. Esse futuro que te consome, que te desespera. Tem conversas entre pais que os filhos estão com 3, 4 anos e os pais já estão projetando eles com 25, a faculdade que eles vão fazer. E com quem que eles vão casar? Cara, o cara tem 3 anos, mas ele quer ter controle. E às vezes ele está com 75, 80 anos e ele ainda está ali em volta, tal, porque ele queria ter um controle e o filho não foi exatamente aquilo que ele projetou. E o filho não viveu a vida que ele imaginou que seria a melhor vida para o filho. Isso é insano.
Isso é desconfiar completamente de Deus. Como se eu realmente soubesse quais são os melhores caminhos, os melhores trajetos. Eu tenho convicção, para não dizer certeza, eu tenho convicção de que todos nós já passamos pela experiência de confrontar a vida em algum momento, e momentos depois, dias depois, meses depois, anos depois, de que burrada que eu fiz. E o pior é você voltar, rememorar aquele fato e descobrir que a vida estava te dizendo, com luz neon, não faz isso. Mas na sua certeza, na sua confiança de saber que você sabe o que você tem que fazer para o seu futuro, bate de frente. E meses depois vem um boleto gigante. E você tenta escapar daquele boleto, começa a criar justificativa, negando a consequência de uma coisa que foi simplesmente um processo decisório. A fé é isso. A fé nos permite realmente ter calma, prestar atenção na vida, entrar no barquinho, deixar o rio nos conduzir, mas ter o remo, se mexer dentro do rio, mas não afrontar o rio. Não afronta a vida. A fé é essa habilidade de escutar e se entregar. Uma das coisas que nós mais temos dificuldade de fazer, nos entregarmos. Nós temos pavor, porque nas nossas relações, várias vezes, todos nós aqui, já tivemos a experiência de sermos traídos. Em todos os sentidos. E é difícil você superar isso, porque isso corrói a tua autoestima. E aí você vai se sentindo cada vez mais incapaz de se entregar. Quando se entregar, é o elemento central para ter a vida tranquila. Não compare uma pessoa com Deus, como não se compara um animal com uma pessoa. As pessoas, elas estão no mesmo barco que nós, com os mesmos medos que nós, e elas vão cometer as mesmas insanidades que nós cometemos. E criar as mesmas justificativas que nós criamos. Então, tudo bem, dói, machuca, tal, mas, sabe, tenta entregar isso. Só que, para fazer isso, vai entregando coisas menores. Faça esse teste. Já que vocês, todo mundo aqui faz as suas preces, faça uma prece matinal, reflita sobre você, reflita sobre a vida, tal, e ao mesmo tempo diga assim para você, cara, que tipo de coisa eu poderia entregar, assim, entregar mesmo a Deus? Eu quero muito, mas eu vou entregar. Faz um teste. E quando você vê, você está se entregando a Deus. Esse é o ápice da fé. É assim que foi com todos esses. Eles realmente se entregavam a Deus. Plenamente. Por que nós não fazemos isso? Sim, do fundo da alma, por que nós não fazemos isso? Das duas umas. Ou porque Deus não existe, ou porque nós não confiamos muito em Deus, se Ele existe. Porque não tem uma terceira opção. Eu gostaria que tivesse. Talvez até tenha. Um dia vocês falam. Por isso, meus irmãos e irmãs, vamos a esse belo exercício que é a vida. Primeiro, aceitar a vida. Nos entregarmos à vida. Ai, como é bom viver. Nossa, como é bom. Nossa, tem tanta coisa boa acontecendo. Nossa, tudo. Então, assim, te entrega a vida. E assim que tu conseguires, te entrega a tua causa encausada, a Deus como tu o concede. E nessa hora tu vai ver como toda a tua vida se planifica. É como se o horizonte se abrisse para ti. É incrível. Um edifício sai das tuas costas. E tu vive o hoje, que é o que existe. Nem existe tempo, que é o que existe. E tu vive com um prazer imenso, com a plenitude que o hoje merece ter. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigada, meu companheiro, Eu que agradeço. pelas reflexões, belas reflexões sobre a fé, né? Me ajudou muito. Que bom. Bom,
Nós vamos agora nos encaminhar para o passe coletivo. Vamos levar nosso pensamento a Deus, para podermos receber os fluidos benéficos da espiritualidade superior, benevolente, que está ao nosso redor, tá? Que possamos receber, então, esses bons fluidos neste momento. Então, faremos a nossa prece. Jesus, que possamos retornar aos nossos lares bem melhores de quando aqui chegamos, com mais fé, envolvidos na paz, na esperança, que sejamos benevolentes com nossos irmãos e conosco também. Derrame, Senhor, fluidos de cura e de resiliência para todos aqueles irmãos que estão necessitando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e nos livre de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. O passe foi transmitido e as águas foram fluidificadas. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos acompanhe sempre. Que assim seja. Que assim seja.